Falando de abdômen agudo inflamatório, os 4 principais diagnósticos que vocês precisam lembrar são a apendicite aguda, a colecistite, a pancreatite e a diverticulite. Na questão, assim que vocês virem a localização da dor, vocês devem pensar em alguns desses diagnósticos. Então, a pancreatite vai ter uma dor mais no mesogástrico, com irradiação para o dorso. Pode ou não vir aqui para o hipocôndrio direito, para o epigastro e para o hipocôndrio esquerdo. A colecistite vai ser uma dor mais localizada aqui no hipocôndrio direito e epigastro. A apendicite na fossa ilíaca direita, podendo ou não ter um componente aqui no hipogastro. E a diverticulite, principalmente na fossa ilíaca esquerda e no hipogastro. Então, como é que a gente vê isso na prova do SUS? Aqui nós temos uma paciente do sexo feminino de 35 anos de idade, com queixa de dor abdominal há 5 dias, iniciada em epigastro e agora localizada em fossa ilíaca direita, associada a inapetência e febre não medida. Está recebendo atendimento em um hospital. Percebam, parece a história do abdômen agudo inflamatório e localizou onde? Na fossa ilíaca direita. Então não podemos esquecer do principal diagnóstico aqui a ser buscado, que é a apendicite aguda. A paciente nega corrimento vaginal. Exames revelaram o seguinte: HB de 12,4, uma leucocitose de 14.900 com desvio à esquerda, urina 1 com leucocitúria e nitrito negativo. O exame físico revelou dor à palpação de fossa ilíaca direita com defesa localizada neste quadrante. A respeito desse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Então aqui é a suspeita de apendicite. Eu tenho que buscar esse diagnóstico fazendo pelo menos um exame de imagem, como ultrassom ou tomografia. Não dá para dar alta para esse paciente e inferir um diagnóstico de uma infecção urinária, não tem disúria, não tem nitrito positivo, tá? Mesmo com essa leucocitúria, as inflamações da pelve e do andar inferior do abdômen podem levar a esse tipo de achado no exame. Então, trata-se de uma infecção de trato urinário? Não. Se você prescrever um antibiótico, esse paciente não vai melhorar da dor. Trata-se de uma gastroenterite aguda. O paciente não tem diarreia, tá? Não tem quadro exacerbado de vômitos, não parece. Provavelmente desenvolverá quadro diarreico nos próximos dias. O tratamento indicado é o antiespasmódico e hidratação. Vai piorar e vai virar uma apendicite complicada. Alternativa C, trata-se provavelmente de apendicite aguda. Sim, o diagnóstico pode ser confirmado por exame de tomografia, o exame de imagem correta. Parece a alternativa adequada. Alternativa D, trata-se de uma ureterolitíase. Até pode estar no diferencial, só que a dor da ureterolitíase ela é mais súbita e ela não tem essa migração. Nesse caso, deve-se solicitar a avaliação da urologia e dar alta da cirurgia geral. De maneira alguma, está diante de um caso provável de apendicite que deverá ser diagnosticado e tratado pelo cirurgião geral. Alternativa E. Trata-se certamente de uma infecção ginecológica, devendo-se, nesse caso, prescrever antibiótico por via oral e creme vaginal e dar alta hospitalar. Caso a paciente apresente melhora dos sintomas, deve procurar a avaliação do ginecologista. Tá errado, né? Ela não tem corrimento vaginal, ela não tem dor pélvica, não tem dispareunia. Tá? Todos os sinais que poderiam nos levar a pensar no diagnóstico diferencial de uma MIPA, uma moléstia inflamatória pélvica aguda. Em alguns lugares do Brasil é conhecido também como DIPA, doença inflamatória pélvica aguda. Mas aqui não tem nenhum sinal. A principal hipótese é apendicite, então deve ser feito o exame de imagem para fazer o diagnóstico. A alternativa C de casa é a correta. Quando a gente fala de colecistite, vocês não podem ir para a prova sem conhecer os critérios de Tóquio. Os critérios de Tóquio são divididos em 3 e eu preciso ter pelo menos um de cada um dos 3. Então, o primeiro critério refere-se à inflamação local. O que é que sugere uma colecistite? Dor em hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo, que é aquele sinal em que eu comprimo o ponto cístico, que é o ponto
onde a linha hemiclavicular cruza o rebordo costal direito. Ao comprimir o ponto cístico e pedir para o paciente inspirar profundamente, ele pausa a inspiração por dor. Isso é o sinal de Murphy, é um sinal bastante sugestivo de colecistite aguda. Ou a massa palpável no hipocôndrio direito. Afinal, o aumento, o epíplon vai lá na vesícula inflamada e faz o bloqueio dessa inflamação na tentativa de controlar o processo inflamatório. Preciso de um dos três. Posso ter também sinais inflamatórios sistêmicos. Por exemplo, febre, temperatura axilar maior que 38 graus, aumento de PCR nos exames laboratoriais ou uma leucocitose. E, nos exames de imagem, achados que são sugestivos de colecistite aguda é o espessamento da parede da vesícula, maior do que 4 milímetros, a presença de líquido perivesicular, a presença de um cálculo impactado no infundíbulo da vesícula, que obstrui a drenagem do ducto cístico e promove a colecistite, a presença de abscesso perivesicular. Então a vesícula inflamou, infectou e perfurou, formando um abscesso, geralmente para o fígado. Ou a presença de Murphy ultrassonográfico, que é quando o ultrassonografista, ao examinar o ponto cístico exatamente em cima da vesícula e pedir para o paciente inspirar profundamente, o paciente pausa a inspiração durante a compressão do transdutor, caracterizando aí o sinal de Murphy ultrassonográfico. Feito o diagnóstico de colecistite aguda, é imprescindível tratar esse paciente. E aí a gente também tem a classificação de Tóquio em relação à estratificação de risco. Tóquio 1, sem nenhuma complicação, tratamento a colecistectomia por vídeo, laparoscopia. Tóquio 2, quando eu tenho alguns sinais de complicação local, por exemplo, dor a mais de 72 horas, leucocitose maior que 18.000, sinais de complicação no exame de imagem, abscesso perivesicular, colecistite enfisematosa ou massa palpável no hipocôndrio direito. O tratamento continua sendo a colecistectomia videolaparoscópica. E o Tóquio 3, quando já existe alguma disfunção orgânica, seja ela neurológica, com rebaixamento de nível de consciência, cardiopulmonar, com instabilidade hemodinâmica, ou queda da relação entre a pressão de O2 e a fração expirada, renal, com oligúria, aumento de creatina maior que 2, hematológica, com a plaquetopenia ou a discrasia sanguínea com alargamento do INR, são todas disfunções orgânicas que vão requerer um tratamento da doença de base, que é a colecistite aguda. Se o paciente estiver instável, ele pode necessitar de uma punção da vesícula para drenar esse foco infeccioso, que a gente chama de colecistostomia, e vai estar indicada, na maioria das vezes, nesses pacientes que têm uma colecistite aguda Tóquio 3, ou seja, que tem alguma disfunção orgânica. Falando de pancreatite. A pancreatite a gente tem os critérios de Atlanta, na qual eu não preciso ter os 3. Eu preciso ter 2 de 3 critérios. A gente sempre começa assim. Qual que é a dor típica da pancreatite? É uma dor no andaço superior do abdômen, pode ser em faixa, pode irradiar para o dorso, mas ela sempre vai ser associada a náuseas e vômitos. Se eu tenho uma dor típica para pancreatite, eu vou coletar exames laboratoriais com a coleta de amilase e lipase. E se os valores do paciente forem maiores que 2 a 3 vezes o limite superior da normalidade, juntando os dois critérios, já tenho um diagnóstico de pancreatite aguda. Eu não preciso, na maioria das vezes, fazer um exame de imagem, tá? Eu só faço o exame de imagem quando eu não fecho critério diagnóstico com os 2 primeiros. Seja porque o paciente está entubado, sedado, não tem resposta à dor, e aí eu tenho um aumento de amilase e lipase maior que 2 a 3 vezes o limite superior, aí eu tenho que fazer um exame de imagem
e esse exame de imagem para ver o pâncreas, o melhor é a tomografia com contraste. Ou, se esse paciente tem uma dor típica, mas eu dosei a amilase e a lipase e elas estão menores do que 2 a 3 vezes o limite superior da normalidade. Aí sim eu preciso fazer uma tomografia de abdômen pélvico com contraste para chegar ao diagnóstico. Caso contrário, a tomografia ela não é necessária nessa fase inicial. Existe uma dúvida de vocês que é quando eu faço a tomografia num paciente com pancreatite aguda. Vocês já viram, antes do diagnóstico, só quando houver dúvida diagnóstica. Então eu não fechei algum dos dois critérios iniciais. E depois que eu fiz o diagnóstico, apenas quando houver suspeita de uma pancreatite complicada, com alguma complicação local. Como é que eu faço essa suspeita? As pancreatites, em sua maioria, são leves, são edematosas e tendem a melhorar com o tratamento depois de 3 a 5 dias. Lembre-se que o tratamento é manter o paciente em jejum inicialmente, com hidratação venosa vigorosa e controle dos sintomas com analgésicos e antieméticos. Depois de 3 a 5 dias existe melhora da dor e retorno da fome. A gente realimenta esse paciente e a pancreatite, se ele não teve piora da dor, nem piora das náuseas e vômitos, é considerada resolvida. Mas se essa dor, se as náuseas e vômitos começam a persistir por mais tempo, mais que 3 a 5 dias, se esse paciente começa a ter febre, eu vou suspeitar de uma complicação da pancreatite. As complicações elas podem ser divididas em coleções líquidas agudas, coleções necróticas agudas, pseudocisto pancreático quando passa mais de 28 dias, ou uma coleção necrótica organizada, que é o WON, a Walled-off necrosis. Tá? Então, quando houver suspeita de uma pancreatite complicada, aí eu tenho que fazer a tomografia com contraste. Como é que isso aparece para vocês? Acerca de pancreatite aguda, assinale a alternativa incorreta, aquela que está errada. Para o diagnóstico de pancreatite aguda, deve-se considerar o quadro clínico característico, certo? A dor típica, a elevação de amilase e ou lipase pelo menos 3 vezes acima dos níveis séricos normais, segundo o critério correto. Tomografia computadorizada com contraste endovenoso, evidenciando alterações pancreáticas, que é o terceiro critério. Pelo menos 2 desses critérios devem estar presentes, está correto. Isso é o que nos fala o consenso de Atlanta. Mas estamos em busca da incorreta. Alternativa B. A única forma de se considerar uma pancreatite aguda grave é se houver mais que 30% de necrose de parênquima pancreático visualizado em tomografia computadorizada com contraste. Na ausência de necrose, a pancreatite sempre deve ser considerada leve. Esse conceito está errado, né? O que define a gravidade da pancreatite é se há ou não disfunção orgânica após 48 horas. Então, se o paciente da admissão após 48 horas tem disfunção orgânica, ele é considerado como tendo uma pancreatite aguda grave. Se ele teve disfunção orgânica em algum momento inicial, mas depois de 48 horas essa disfunção orgânica foi resolvida, ele tem uma pancreatite aguda moderada. E se ele nunca teve uma disfunção orgânica, nem no começo, nem após 48 horas, a gente considera como uma pancreatite aguda leve. As principais disfunções orgânicas são 3. Disfunção cardiovascular, disfunção renal e disfunção respiratória. Alternativa C. Então essa B parece ser a errada. Alternativa C. A principal etiologia da pancreatite aguda é a biliar. De fato, é a biliar, é a principal causa. A segunda principal causa que nós temos é o álcool, né? A terceira principal causa é o grande grupo das idiopáticas. Mas quando eu vou investigar mais a fundo, por exemplo, com ecoendoscopia, eu vejo que a maioria também é causada por lama biliar, ou seja, também é uma causa biliar. Depois nós temos as pancreatites medicamentosas,
as pancreatites causadas por hipertrigliceridemia e por hipercalcemia, e aí causas mais raras daí para frente. Então a alternativa C está correta. Alternativa D. Também são causas de pancreatite aguda, a hipertrigliceridemia e a hipercalcemia, totalmente dentro do esperado. E a alternativa E. A ecoendoscopia é um exame de imagem importante durante a investigação das causas de pancreatite aguda. Com certeza. Lembre-se que primeiramente a gente faz um ultrassom para ver se tem cálculos na vesícula biliar. E se for positivo, se houverem cálculos, o diagnóstico é de uma pancreatite aguda biliar. Caso você não veja na ultrassonografia, ainda assim existe a chance da causa ser biliar. Você está diante de microcálculos. Temos que descartar a segunda principal causa, que é o alcoolismo, mas se o paciente não faz uso de bebida alcoólica, a investigação deverá ser continuada com a ecoendoscopia para avaliar se há ou não a presença de microcálculos de lama biliar. Então a alternativa errada é a alternativa B de bola. Aqui nós temos a representação de uma necrose organizada. Percebam, a aorta, o pâncreas aqui na frente com a grande área necrótica, que não tem contraste, que já está organizado. Não vejo líquido livre aqui ao redor do pâncreas. Tá? Então isso já é um quadro mais tardio de uma necrose organizada, que a gente conhece na literatura como Waldorf necrosis. Lembrem-se que no início, na fase inicial, nós temos as coleções líquidas agudas e as coleções necróticas agudas. E só depois aí do período inicial, que costuma durar 1 mês, 28 dias, se o conteúdo for só líquido, nós vamos chamar de pseudocisto, e se o conteúdo tiver debris necróticos, for heterogêneo, nós vamos chamar de WON, Waldorf necrosis. Outra questão aqui do ano passado. Assinale a alternativa correta em relação à indicação de exame de imagem na pancreatite aguda. Então nós vimos, né, tomografia só quando houver dúvida diagnóstica, quando houver suspeita de complicação local da pancreatite. Tá? Fora dessa situação, não existe uma indicação precisa de fazer. Ecoendoscopia para investigar lama biliar quando a ultrassonografia que é feita no início não visualizar cálculos. Se eu tenho a presença de um cálculo no colédoco que não passou, pode ser necessário fazer uma CPRE, uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, mas não é para ser feita de rotina. Afinal, a maioria desses cálculos ele impacta na papila e depois ele passa. Então vamos ver as alternativas. Alternativa A. A presença de alça sentinela, a dilatação do estômago, do duodeno e do cólon transverso e o apagamento do músculo psoas na radiografia simples de abdômen são achados que influenciam na estratificação da gravidade da pancreatite aguda? Não, né? Todos esses achados podem estar presentes na pancreatite, só que o que define a gravidade é a disfunção orgânica após 48 horas. Alternativa B. A ultrassonografia de abdômen tem grande valor na avaliação das vias biliares e do pâncreas, na estratificação da pancreatite aguda e na detecção de necrose pancreática. Não, né? A ultrassonografia serve para ver se tem cálculos ou não na vesícula biliar. Ela é ruim para avaliar o pâncreas e órgãos retroperitoneais. Então está errado. Para ver necrose pancreática, o melhor exame é a tomografia com contraste. Alternativa C. A TC de abdômen não é um exame necessário na pancreatite aguda branda. Entenda branda como leve, está correto, né? Se eu fechei o diagnóstico com o quadro clínico típico e a elevação de amilase ou lipase, e esse paciente evoluiu da maneira esperada, eu não preciso fazer a tomografia. Eu vou confirmar se tem ou não cálculos na vesícula biliar para poder operar esse paciente depois que a pancreatite estiver resolvida. Então, a alternativa C correta. Alternativa D. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE, está indicada em todos os casos de pancreatite aguda para excluir a pancreatite aguda de origem biliar. Não, né?
Ele só faz a CPRE quando o paciente tenha documentado uma coledocolitíase que não resolveu, quando tem elevação de bilirrubinas. Para avaliar se a origem é biliar ou não, tem os outros dois exames. O primeiro, a ultrassonografia de abdômen, e o segundo, a ecoendoscopia. Não a CPRE, que é um exame um pouco mais invasivo, que tem risco de causar pancreatite, tem risco de causar sangramento, tem risco de causar perfuração. Então a alternativa é errada. A alternativa E. A presença de gases intestinais e obesidade são fatores limitantes para a acurácia do exame da tomografia. Está errado, né? Gases e obesidade dificultam a realização do ultrassom. Para a tomografia não vai ter influência, é possível avaliar muito bem. Então, resposta correta, alternativa C, de casa.